Estamos de volta. O programa de hoje, aliás, muito bom o programa de hoje, falando sobre análise de risco nos condomínios. A gente está com um especialista espetacular de segurança e um síndico que tem muito conhecimento de segurança. Perdeu o primeiro bloco? Volte e assista. Assistiu? Vem comigo para o segundo. Os nossos convidados de hoje são o síndico profissional Ricardo Penciotto e o especialista em segurança Vlauder Robson. Robson, quais são as tendências de equipamentos, sistemas para a segurança condominial no segmento brasileiro, no mercado brasileiro? Tá. Atualmente, nós já estamos migrando para a inteligência artificial. Então, muitos dos recursos, por exemplo, câmeras, já tem a inteligência artificial embarcada nela. Então, quando eu ainda precisava de um equipamento, por exemplo, para delimitar uma barreira perimetral, o perímetro do condomínio, hoje a câmera ela substitui uma cerca elétrica, um IVA. Né? Então, é uma tendência. No controle de acesso, o reconhecimento facial, ele superou muito a biometria digital. Então, hoje, o reconhecimento facial já faz parte dos projetos de segurança. Ricardo, a gente tem, para o síndico, uma dificuldade, muitas vezes, de aprovação. Você falou até no primeiro bloco que, para você, eu concordo, segurança não é custo, é investimento. Mas a gente tem uma dificuldade de aceitação em assembleia quando a gente leva um projeto que é 100 mil, 200 mil, não importa o valor. E uma outra dificuldade, muitas vezes, de aprovar verba para treinamento e qualificação desses profissionais. Como que o síndico deve se portar nesse cenário? Olha, o síndico tem que fazer o dever de casa dele, como eu sempre falo aqui. Ele tem que ver a receita dele, até onde ele pode ir ou não. Eu aconselho o síndico fazer a implantação de sistemas de segurança físicos paulatinamente, se ele não tiver todos os recursos. Então, ouça profissionais da área e vai pondo as prioridades, montando depois um circuito completo. Agora, a aprovação de educação para os trabalhadores, os colaboradores, é mais complexo, porque o morador geralmente não vê isso como uma necessidade. Ele acha que ele já sabe tudo, é só abrir a porta, fechar a porta, abrir um portão, fechar um portão, e dá muita dificuldade uma aprovação nesse sentido. Por isso que eu acho interessante o síndico se cercar de boas prestadoras de serviços ou empresas terceirizadas, que elas fazem a reciclagem diuturna dos seus funcionários. Robson, Eu queria voltar um pouco no assunto. por favor. Então, a análise de risco vai proporcionar isso que o Ricardo falou. Dentro da análise de risco, o especialista que o síndico escolher, ele deve apontar as fases de implementação. Então, o que é crítico, o que está no nível médio e que eu posso, no final, implantar. Então, de imediato, médio e longo prazo. Uma análise de risco bem feita, ela vai criar fases. Então, eu falo assim, geralmente no final de uma análise de risco, eu coloco junto com o síndico um plano de ação. Que aí eu vou casar a questão do financeiro nosso, aquilo que foi projetado, e o que é primordial ser feito primeiro para que o nível de segurança do condomínio aumente. Que o objetivo final da análise de risco é melhorar a segurança do condomínio. Robson, eu já vi muita análise de risco nesses 23 anos que eu trabalho no segmento e eu vou te falar que a maioria deles é uma porcaria que eu já vi. Porque tem muito copiar-colar. Então tem uma produção, e eu sou muito transparente e sincero, eu sei que o seu trabalho não é assim, porque eu já vi o seu trabalho, aliás, já trabalhamos juntos em alguns condomínios, num muito próximo, né, Okay. que a gente fez um trabalho em conjunto, e eu sei que o seu não é assim, mas eu queria que você falasse um pouco sobre alguns especialistas moldarem um formato e apertar o Ctrl+C, Ctrl+V e praticamente reproduzir o que acha que... E aí vai até de contra do que o Ricardo falou e da minha opinião, de que cada condomínio tem a sua individualidade, tem a sua cultura. Eu acho que esse copiar-colar
não serve muito para os condomínios, né? O que você abordou é importante. É claro que nós estamos falando para o Brasil, né? Então, procure quem é que vai fazer a tua análise de risco. Se eu estivesse hoje dando uma orientação para o síndico, para os nossos alunos, Sim. né? Assim, procura quem vai fazer a sua análise de risco, procura quem vai ser a pessoa que vai treinar a tua equipe, para que você não incorra no erro. Então, existe, é claro, que um esqueleto de uma análise de risco. Existe um padrão, mas ele tem que ser customizado ao condomínio. Então, às vezes, numa mesma rua, a análise de risco é totalmente diferente, né? Colocando 2 condomínios que estão na mesma região, na mesma rua, a análise de risco é diferente, porque são culturas diferentes, são padrões diferentes e, às vezes, são riscos diferentes. Eu fui fazer uma análise de risco agora recente e eles nunca se preocuparam com as casas que estão junto à parede do condomínio. Uhum. Então, não tinha essa visão. A hora que eu falei assim, olha a facilidade que eu tenho de acessar essa casa e, com ela, eu alcançar a área da piscina, que é os fundos do condomínio. É uma coisa... E é claro que não é só isso. Se você for analisar, a maioria dos acessos do condomínio é pela portaria. Sim. 95% dos acessos, segundo as estatísticas, né, são pela minha vivência profissional de 40 anos, é isso, é pela porta. Mas existem os acessos também pelo perímetro. Sim. Então, eu protejo tudo, né? E aí, tá gostando do programa? Já deixou seu like? Não? Deixa seu like, né? Estamos fazendo um programa bacana aqui para vocês. Compartilhe, envie para os seus amigos, siga o canal e também estamos nas principais plataformas de podcast, como no Spotify, inclusive com uma parte extra exclusiva para quem está nessas plataformas. Então, quem está no YouTube depois, vai lá para o extra que os dois vão contar casos interessantes de segurança. Ricardo, você queria complementar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Perfeito. É a grande diferença do síndico orgânico do profissional. O síndico orgânico geralmente vai lá no Google, vai procurar especialista em segurança. Às vezes pode acertar, pode não acertar. 99% de chance de não acertar. O síndico profissional já vai procurar, vai se cercar de bons profissionais, de boas empresas. Não adianta você ter uma análise de risco que você vai pôr debaixo do braço e não vai ter eficácia nenhuma. Então, essa é a grande diferença. Eu aconselho aos síndicos procurarem bons profissionais e fazer uma análise antes de contratar esse profissional. Exatamente. É a mesma coisa que quando vai contratar um síndico, né? Esses conselheiros, esse grupo tem que saber quem são. Se for 5 estrelas, sabe que já tem pelo menos muito conhecimento. Já é uma diferencial. Um belo diferencial e tem sido muito procurado por conta disso. Robson, você consegue falar um pouco de tendências de invasões nesse momento? Eu vi recentemente muita reportagem sobre entrada de adolescentes, de pessoas bem aparentadas em condomínios, pelo menos aqui em São Paulo. Não sei se essa é uma tendência, queria te perguntar. É claro que São Paulo tem um impacto, eu falo até cultural, né, na coisa, porque a partir do momento que um programa ele reproduz o que aconteceu aqui em São Paulo, você está ensinando até outras grandes cidades, né, a ter o mesmo tipo de prática. Robson, qual que é o disfarce mais utilizado hoje pelos bandidos? Nós temos inúmeros, até no nosso programa lá na Conde TV, tem 19 modalidades, né? Mas a mais praticada é do morador. Então, se disfarçar do morador para enganar o porteiro é muito mais fácil. Quando a gente tem uma segurança orgânica, que ela é calcada lá no tempo dos colaboradores, é claro que é mais difícil essa prática. Quando eu tenho uma segurança terceirizada e eu tenho que estar preparado para uma substituição, se eu não tiver a tecnologia adequada, é mais fácil entrar nesse condomínio, porque o colaborador que está ali na portaria, ele não tem o conhecimento de todos os moradores, né? Então, hoje, a tendência é pessoas que aparecem mais com o morador. Então, adolescente, né, a pessoa bem vestida, o casal, né, a ligação para a portaria, falando que está autorizando uma pessoa, e você aí tem um procedimento fraco, né, de que não checa se a origem da ligação é do morador. Isso é muito simples de resolver, né? A contingência para isso, ligou para a portaria para autorizar um acesso, os meus sobrinhos
o meu parente está indo buscar um material, um equipamento na minha unidade, o porteiro que é consciente, o condomínio que tem padrão, a sequência é a ligação para a pessoa para confirmar se foi ela que autorizou o acesso. E aí tem, como nós vamos contar no podcast, né? Sim. Existem inúmeros golpes que são praticados que a gente conhece no nosso dia a dia, né? Aí eu vou contar alguns. E aí a falta de procedimento. E aí tem uma outra coisa que eu queria trazer o Ricardo para a gente dar um desfecho aqui. Ricardo, se o síndico não for um bom para-raio, explico. Se o morador dá uma carteirada no funcionário, o funcionário fala não, você não vai entrar aqui com carteirada, sem, sei lá, qualquer coisa. Quando eu falo carteirada, é passar por cima de um procedimento. Sim. E aí o porteiro, o zelador vai lá e não deixa. E aí, se ele for reclamar para você e você não abraçar, né, se você não proteger, se não for, é esse o procedimento, ele fez correto, parabéns, o senhor que está errado, aí começa a ter uma fraqueza também dos procedimentos por parte dos funcionários. Eu já falei aqui. O condomínio quer um síndico bom, não um síndico bonzinho. O síndico político não tem mais espaço num condomínio. Então, existem os procedimentos que têm que ser feitos. Válido, inclusive, para o síndico. Para todo mundo. O funcionário que não cumprir, ele está entrando em erro e está pondo em risco a segurança do condomínio. Agora, da mesma forma, um morador que quer, por achismo, achar que é melhor ou isso, aquilo, protelar esses protocolos, né? Inclusive se for um morador famoso, milionário, não Famoso, importa. Né? ou aquela famosa frase, você sabe com quem você está falando? O síndico tem que abraçar esse funcionário, entrar na frente e dizer, o senhor está errado, inclusive o senhor vai receber uma advertência. Perfeito. Eu vou chamar um quadro agora que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, morador de condomínio, que é contra o investimento em treinamento de funcionário condominial. Normalmente, as invasões a condomínios são realizadas pela porta da frente. Então, o treinamento é essencial para que a sua família não corra risco de vida, que não corra risco de ter uma arma na cabeça, que não corra risco de perder coisas. Então, por favor, pense sobre isso. Treinar, qualificar a equipe de funcionários é proteger a sua família. Fico alerta, fica a dica, fica aí o chutão na canela. Robson, primeiro queria te agradecer, dizer que sempre um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Ricardo. Prazer de conhecer o Ricardo aqui também e valorizar a questão dos cinco estrelas, né? Que faz toda a diferença dentro do condomínio, tá? Experiência e certificação faz a diferença. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Ricardo, prazer grande, sua participação sempre enriquece a gente. Prazer foi meu, para mim foi até um aprendizado, né? Tá com um profissional desse gabarito e me coloco à disposição e muito obrigado mais uma vez. Muito bom. Você que está no YouTube, vai lá para o podcast, veja o extra, ou nos encontramos semana que vem com mais um programa importante com assuntos cruciais para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.